No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 7 de setembro, feriado. Peçamos a Deus que ilumine a nossa nação, a todos nós. E como mais uma vez, durante esse período eleitoral, vamos buscar fazer um link entre a palavra do Evangelho, a mensagem de Jesus e nossos dias atuais, as nossas eleições. Como todos os dias podem ser pessoas diferentes que ouvem, eu reafirmo que me sinto preparado para falar de tal tema, pois militei na vida pública por mais de 14 anos, 14, 15, 16 anos. Eu já fui eleito a cargo público, fui o vereador mais votado da minha cidade, disputei eleições para prefeito e assim consigo fazer essa interpretação, pois tenho uma dedicação também ao Evangelho há mais de 6 anos. E é essa compreensão que tem realmente trazido conceitos e ajudado a transformar a minha forma de ver o mundo e de não só ver, mas de falar sobre ele, e de não só falar sobre ele, mas as minhas ações sobre ele também. Mas vamos lá, o Evangelho de hoje está no livro de São Lucas, assim nos fala. No sábado, Jesus estava passando através da plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não leste o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estava sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, os sacerdotes podem comer, só eles podem comer de tais pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é o Senhor dos sábados. Veja, Jesus Cristo foi criticado aqui por fazer uma ação que não era permitido um dia de sábado, que era trabalhar, que era se alimentar, através de uma espécie de alimento que não era permitido em dia de sábado. No entanto, ele não só utilizou um exemplo antecedente de Davi para justificar Davi, o rei Davi, é ungido por Deus, como também ele disse: olha, eu sou o Senhor também dos sábados. Em outras passagens, Jesus nos traz milagres no dia de sábado. E para aquela época era também proibido, porque para eles o sábado era sagrado, a ponto de não poder fazer nada, ação nenhuma. Mas Jesus nos mostra aqui o seguinte: para fazer o bem pode ser qualquer dia, para ajudar o próximo pode ser qualquer dia. E ele nos traz essa mensagem de que devemos sim quebrar paradigmas construídos por homens, colocados por homens. Agora, esses paradigmas, eles devem estar relacionados à sua quebra com a prática do amor, com a prática da justiça, com a prática da verdade. E tudo isso está fundamentado em um valor, princípio geral, que eu considero que é o princípio do livre-arbítrio. Ou seja, a verdade, a justiça e o amor, eles devem estar valorados, o seu significado no princípio do livre-arbítrio. E o princípio do livre-arbítrio nos diz que as nossas ações não devem prejudicar negativamente, não é positivamente. Nossas ações elas devem sim interferir positivamente na vida dos terceiros, do nosso próximo, mas elas jamais devem agir negativamente. Ou seja, causar danos desnecessários, desmerecidos ao próximo. E como saber se nossas ações estão ou não estão causando danos ao próximo? Quando a gente age, a gente sente-se na nossa ação, a gente sentia uma espécie de corrupção, a gente sentia uma espécie de raiva, de ódio, de aproveitamento, pegando aquilo a mais do que o que nós merecíamos, o que é nosso por direito. Ou seja, automaticamente a gente pode ter certeza que nós estamos agindo negativamente sobre o próximo. E aí essas ações são as que mais ocorrem nas políticas, A corrupção, o agir com raiva, com ódio, o agir
para prejudicar ou beneficiar apenas aqueles que estão submissos a um sistema. Olhe, é muito desafiante toda a vida política e toda a vida terrena com a vida espiritual. Mas eu tenho repetido uma compreensão que pude ter, que nós temos 3 corpos. O corpo físico, que é esse que precisa do café, do almoço, da janta, dos lanches. O corpo mental, que é nele que nascem as vontades, os sonhos, né, para ser realizados, os desejos. E esse precisa ser também tratado. A alimentação para esse corpo é a contemplação da criação divina, é a gratidão pela possibilidade de estarmos vivos, é a compreensão de que os nossos pensamentos também, nossas ações, não devem respeitar o princípio do livre-arbítrio, ou seja, não devemos pensar em ações que possam causar danos a terceiros, devemos nos policiar, principalmente nesse corpo mental, porque ele é o passo seguinte para a manifestação física. E tudo isso vai reverberar no corpo espiritual, que vai receber tanto as consequências das ações do corpo físico, como do corpo mental. Ou seja, o que nós pensamos e o que nós fazemos na prática vai reverberar no corpo espiritual. Se for ações boas, vai nos ajudar a progredir, ficarmos alegres, satisfeitos, com aquele sentido de missão cumprida, de paz. Se formos ações erradas, vai nos trazer medo, temor, né? Vai nos trazer aflição, vai nos causar angústias, né? Vai nos causar muitos temores e, consequentemente, as consequências da soma de muitos erros nesse sentido pode nos levar à morte ou pode nos causar doenças das mais diversas possíveis, pode nos causar danos, acidentes. Tudo está relacionado. Pode crer, observe, pare, pense, reflita, que nós vamos ver. Portanto, a primeira lição nesse link que nós devemos fazer com a política, para nós compreendermos realmente o que a palavra de nosso Jesus Cristo quer nos dizer e o bem que nós devemos fazer todos os dias, nós precisamos entender esse sentido. E a primeira lição de casa nossa, é pararmos, pensar como estão meus 3 corpos físicos e fazer aquela peneira. O que eu devo deixar na minha vida e o que eu devo retirar dela? O que eu devo deixar ir? Qual vício eu devo deixar ir embora? Qual prática errada eu devo deixar ir embora? Qual pensamento eu devo parar de tê-lo, ser mais forte? Colocar lá o valor do respeito ao livre-arbítrio e modificar, para assim eu me tornar uma pessoa mais clara, mais digna e mais valorosa e mais merecedora das manifestações positivas que temos a receber da natureza divina, sabe? E começarmos a quitar o nosso débito espiritual, nosso débito físico, nosso débito mental, as nossas ações, né? E assim começarmos a encontrar o sentido da nossa vida, do nosso caminhar, quando a gente começa a nos ajustar. Ou seja, esse dever de casa inicial, esse olhar para dentro de si primeiro, é necessário, é fundamental para nos preparar, para olharmos para o mundo. Daí o momento de eleição. Se nós tivermos